Início a entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Boa noite. Eu queria, claro, que você começasse, por favor, falando sobre a escolha do Davó. Surpreendeu a muita gente, se não a todo mundo, né? O porquê da decisão, o que você viu nele que fez com que o colocasse em campo e, é claro, sobre essa estrela, a sua e dele, principalmente pelo gol. Então, acredito que tenha dado certo a sua estratégia. Que você falasse um pouquinho sobre o Matheus Davó, por gentileza. Obrigado. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos que nos escutam. Realmente a escolha do Davó foi muito em cima daquilo que eu tenho acompanhado nos treinamentos, a partir do momento em que a gente perdeu o Mantuan, que foi o atleta que diante do Vasco fez essa função. Eu buscava exatamente um outro jogador que tivesse uma mobilidade boa, que fosse um atleta que ocupasse os espaços com muita velocidade. E nesses 2 dias, na quinta e na sexta, eu tive a chance de explicar bem ao Davó aquilo que seria necessário que ele fizesse hoje no jogo, e ele fez muito bem feito. É óbvio que se trata de um atleta que vinha jogando pouco, então ele suportou em torno ali de 60 minutos apenas na partida, mas ajudou bastante. É um atleta que a característica permite que a gente faça de vez em quando darmos algumas oportunidades, porque a hora que a bola chega no pé do Casares, do Xavier, do Ramiro, do Ederson, nós temos que ter alguém de velocidade. Então, para este modelo de jogo, era importante que nós tivéssemos um atleta com força, explosão para ocupar bem os espaços, e ele fez isso muito bem. A escolha, ela é baseada naquilo que eu tenho acompanhado ao longo dos treinamentos, muitas vezes a gente está vendo que o jogador está ali, para aquela estratégia de jogo ele não se encaixa, mas a gente está observando, e quando há oportunidade, a gente vai e pinça exatamente aquele atleta que se encaixa dentro da estratégia montada. A nossa estratégia hoje era exatamente ter uma ação de velocidade, não só sem a bola, para adiantar a marcação e fazer com que o Inter errasse, assim como quando a gente tivesse encolhido, nós tivéssemos uma saída rápido e o lance do gol sai exatamente assim. O Fagner acha o Casares já no espaço vazio, ele ganha do Cuesta, vai até a linha de fundo, atravessa a bola e o Davó entra e faz o gol. Então foi um jogo, um gol, aliás, que representou bem aquela estratégia que nós tínhamos armado. Boa noite, Mancini. Aqui é Edgar Alencar, TV Globo. O Davó, no intervalo, falou que ele foi escalado para uma estratégia de bola nos espaços, um jogo mais reativo, que a gente pode compreender. Minha pergunta é se isso foi especificamente para esse jogo contra o Internacional, pela circunstância, então líder do campeonato, ou se é uma característica que a gente pode esperar do Corinthians agora na sequência dos campeonatos. Obrigado. Boa noite, Edgar. Eu acho que as duas coisas, Em primeiro, porque nessa estratégia do jogo de hoje era importante que nós tivéssemos um atleta de velocidade para ocupar bem os espaços. O Inter tem um jogo apoiado, é um time extremamente forte, bem treinado, que vinha 7 jogos invictos, lidera o Brasileirão. Mas é um time que não tem tanta velocidade, não tem tantos atletas de velocidade que ocupem o espaço. Então, em função disso, a estratégia era exatamente essa, tentar, numa roubada de bola, ter jogadores que pudessem proporcionar velocidade contra uma equipe que tem um jogo mais apoiado. É uma equipe muito equilibrada, mas que, obviamente, também tem as suas falhas, assim como todas as equipes, Então, a estratégia de hoje era essa. Para os próximos jogos, depende muito daquilo que for montado dentro de uma estratégia também, O próximo jogo é diante do América, fora de casa, a gente tem que vencer o jogo. É óbvio que o Davó larga na frente de todos os outros jogadores, porque entrou, foi bem, fez o gol, se comportou muito bem, cansou, obviamente, porque não vinha atuando com uma certa frequência, mas é importante dizer que ele larga na frente, Não sei se ainda terei o Jô para o jogo, mas é importante exatamente
essa mudança de característica, porque você passa a ter mais opções em cada partida. Mancini, boa noite. Eu queria saber qual o tamanho dessa vitória, né? O Corinthians vem de um jogo muito ruim contra o América, enfrenta o líder do campeonato, faz um jogo muito seguro, vence por 1-0. Qual o tamanho desse resultado? Quanto ele pode influenciar num jogo de mata-mata contra o América na próxima quarta-feira? E queria que você falasse também sobre o Luan. Eu vi que quando você puxou ele para entrar, você conversou ao pé do ouvido ali com ele, deu uma força. Como que você pretende recuperar esse jogador? Boa noite, Marcelo. Olha, o tamanho da vitória para o nosso momento é gigantesca, porque o Corinthians busca uma recuperação no campeonato e nada melhor do que você vencer o líder. Em termos de história, Inter e Corinthians são duas equipes gigantes que sempre fazem bons jogos, e o que se viu hoje foi exatamente isso, né? Embora a gente não tenha deixado o Inter finalizar nenhuma bola no nosso gol, né? O Cássio não fez nenhuma defesa, e eu às 72 horas falava exatamente sobre isso, que nós não chutamos uma bola no gol do América, e 72 horas depois a gente não permite que o líder chute uma bola no nosso gol. Veja como é o futebol e como a gente tem que fazer ajustes diários, e muitas vezes com muita convicção, muitas vezes de uma forma enérgica, como foi feito após a partida do América. E eu tenho que exaltar aqui não só a qualidade dos jogadores do Corinthians, como a inteligência, porque eles entenderam o momento e foram dentro de campo guerreiros, como exige a marca Corinthians. Então é importante exaltar hoje a luta, a entrega, a superação dos jogadores, mas acima de tudo a gente tem que entender que era necessário uma vitória hoje para que a gente apagasse aquilo que foi feito na quarta-feira e ganhasse um fôlego extra para que quarta-feira que vem, diante do mesmo América, a gente tenha uma postura de uma equipe que quer continuar na Copa do Brasil, uma equipe que realmente joga um futebol diferenciado, muitas vezes com a técnica, mas sempre com a disposição. Essa é a cara do Corinthians, é uma equipe que não se entrega jamais, e hoje, a partir do minuto número 1, nós vimos exatamente isso. O Inter saiu e teve uma oportunidade com menos de 1 minuto, e a partir deste lance, o Corinthians foi dono das ações, em termos de superação, de entrega, brigou muito durante o jogo e mereceu a vitória. Sobre o Luan especificamente, eu ainda não tive a oportunidade de falar sobre isso, e me sinto muito à vontade hoje para falar que o meu desejo, e acho que o de todos, é que o Luan recupere o seu bom futebol. O Luan não chegou por acaso no Corinthians, ele não foi escolhido por acaso como o melhor jogador das Américas anos atrás, então é necessário que a gente dê um tempo, e eu vou dar esse tempo para o Luan. O Luan, e eu já expliquei isso a ele, não há necessidade da gente correr contra o tempo. O jogador não pode ser pressionado para cada jogo que ele entra, ele ter que decidir partidas para que ele apague aquilo que foi ao longo da temporada. Ele tem que ter calma, e ele já entendeu isso. Ele, aos poucos, ele vai devolver para todos nós o futebol que ele tem. Aos poucos também, talvez a gente consiga mudar algumas coisas que quem joga no Corinthians precisa ter. Porque ao longo da vida a gente está aprendendo sempre, e eu não posso de maneira alguma rotular um jogador, sendo que ele tem anos de carreira ainda à frente. Então ele também vai aprender algumas coisas, eu tenho certeza disso. A entrega dele vai ser diferente. Hoje ele entrou, fez um gol que o juiz anulou, depois teve uma outra oportunidade onde ele dominou mal a bola, ou seja, mas ele já entrou com um espírito diferente. Eu espero que essa seja a tônica e que ele possa realmente nos ajudar bastante, porque futebol ele tem, a gente acompanha diariamente nos treinos, né? Mas respondendo aí, ou alongando um pouquinho mais a resposta e direcionando a torcida do Corinthians, eu sei o que a torcida do Corinthians quer do Luan, e ele vai ter que entregar isso, porque é uma exigência minha também. Mancini, boa noite. Jonas Campos,
da TV Gazeta, na última quarta-feira, né? Já foi citado aqui a sua entrevista coletiva muito verdadeira, muito sincera, cobrando os jogadores, né? Principalmente em relação à atitude, personalidade dentro de campo, confiança, consequentemente. Queria saber se a resposta foi dada hoje pelos atletas, na sua visão. Era essa a resposta que você esperava? E ainda em cima do tamanho dessa vitória, é um daqueles jogos que pode servir para, quem sabe, virar a chavinha para a sequência da temporada? Obrigado e boa noite. Boa noite, Jonas. Não tenha dúvida, e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que esse jogo tem que ser, deve ser um divisor de águas. A gente não pode aceitar o jogo do Corinthians como foi feito diante do América. Ah, Mancini, mas foi um jogo terrível? Não foi um jogo terrível. Nós tivemos oportunidades para ir lá, não oportunidades de gol, de chutes a gol, mas nós tivemos volume para poder ganhar do América. Mas eu acho que o torcedor quer ver é o que ele viu hoje em campo. E isso foi passado aos atletas. Após o jogo do América, a gente teve uma conversa muito verdadeira entre todos nós, de muita cobrança, e isso é uma coisa que costumeiramente eu faço nos meus elencos, porque isso também é gestão de grupo, e você tem que muitas vezes botar o dedo na ferida, realmente falar a verdade, e vocês podem esperar isso de mim, que eu sempre vou falar a verdade. O dia que o time jogar bem eu vou exaltar, e o dia que o time jogar mal eu também vou mostrar o porquê, ou tentar entender o porquê, né? E essa conversa, ela foi extremamente valiosa, porque até então eu estou há 20 dias no Corinthians apenas, e eu não tinha visto a cobrança entre eles, atletas, que é uma coisa que tem faltado hoje no nosso futebol. A maior carência que nós temos hoje no futebol é de cobrança interna dentro do vestiário entre os jogadores. E a partir de hoje, ou a partir de quinta-feira, que foi o dia da conversa, a gente estabeleceu que isso vai ser uma tônica para a gente, porque todo mundo tem um dia infeliz, né? Mas que nesse dia infeliz ele se entregue como o melhor marcador do time, que naturalmente ele vai estar ajudando dentro da sua condição. Por isso que eu falei aqui, antes, na resposta anterior, que o básico é a entrega. O dia que você tem a parte técnica para oferecer, ótimo. O dia que você não tem, porque ninguém é máquina, a gente tem que oferecer a superação, a entrega, a busca, a marcação, para que eu privilegie outro setor da equipe. Então foi estabelecido isso. Acho que foi realmente um divisor de águas o jogo de hoje, porque ele nos mostra o caminho. Agora, isso foi dito agora no vestiário também, não pode ficar só nisso. A gente não pode achar, porque nós ganhamos do líder, que quarta-feira a gente vai ter um jogo fácil. Não vai ser fácil. Vai ser uma luta também, como é a cara desse time. E nós temos que entender isso, vestir essa camisa e saber o quanto que é importante para o torcedor ele ver o time jogando dessa forma. Olá, Mancini, boa noite. André Cavalcante, Fox Sports. Mancini, eu gostaria que você falasse, por favor, a respeito do que você disse na coletiva anterior, sobre os ajustes que você faria, que poderiam ser pouco agradáveis. Esses ajustes, pelo que a gente pôde perceber, já começaram a entrar em prática, né? Eles passaram pelo afastamento do Sid Clay e passaram também pela sua opção hoje do Davó, em detrimento, por exemplo, do Léo Natel ou do Everaldo, que vinham jogando. Olha, não tenha dúvida que os ajustes serão feitos ao longo de todo o ano, de toda a temporada, né? Os ajustes são feitos em todos os sentidos. Às vezes a gente faz ajustes táticos. Hoje mesmo a gente saiu marcando com 2 linhas de 4 com 2 jogadores à frente, e a hora que eu fiz a alteração do Camacho e do Gabriel, com a saída do Ederson e do Ramiro, a equipe passou a marcar um 4-5-1. Então são ajustes normais que os atletas já estão acostumados, porque diariamente a gente faz isso no treino. Eu não tenho tido muito tempo de treinamento, porque os jogos são em sequência, mas essa semana que foi anterior ao jogo do América, me deu a oportunidade de acertar algumas coisas em termos táticos, que ao longo da temporada a gente vai ter que usar. Então hoje foi um bom teste para isso.
E esses ajustes também são feitos em todos os sentidos. Às vezes a gente tem nas cobranças que fazer ajustes, às vezes a gente tem que, dentro do elenco, tirar um ou pedir outro, ou ir na base buscar jogador, mas todos os jogadores têm que entender que essas medidas elas acontecem quando não há rendimento. A partir do momento em que há rendimento, esses ajustes ficam de fora. Agora, eu estou aqui no comando, eu estou vendo que a coisa não está andando, eu tenho que buscar alternativas e eu não vou jamais me privar de tomar decisões. Essa é a primeira coisa que vem a partir do momento em que eu me sinto técnico. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que ter comando forte, porque isso está diretamente linkado ao nosso dia a dia de trabalho. E isso não é só no futebol, isso é feito nas empresas, isso é feito dentro da casa de cada um de nós. Então é necessário que haja uma rota a ser seguida, e quem tem que mostrar essa rota sou eu. Então esses ajustes vão continuar sempre. É óbvio que muitas vezes eles acabam, de certa forma, gerando algum tipo de impacto, como foi a saída de um atleta. Podem sair outros, como podem chegar outros também podem, como a gente também pode ir buscar no Sub-20, no Sub-23, porque o Corinthians também faz um belo trabalho, no Sub-23 e no Sub-20, que são líderes dos dois campeonatos. Então, eu acho que isso faz parte do todo. A partir do momento em que nós temos bons jogos, os ajustes são menores. A partir do momento que a gente peca dentro de campo, os ajustes são maiores. Mancini, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Mancini, o torcedor que não olhou o jogo e olhar só a tabela de classificação, o Corinthians conquistando uma expressiva vitória em cima do até então líder do Campeonato Brasileiro, especialmente com um gol marcado pelo Davó, que nem relacionado vinha sendo, ele pode se surpreender. O que tu tens para dizer para esse torcedor que de alguma forma se surpreendeu, não só com o resultado, mas também por quem marcou o gol da vitória e também, claro, com o desempenho do time? Obrigada. Boa noite, Bia. Olha, não tenha dúvida que o torcedor que não assistiu o jogo, ele pode até se surpreender pela colocação das equipes, Eu já falei sobre isso aqui, não pela história dos clubes, porque Corinthians e Inter sempre fizeram grandes jogos, já fizeram até final de Campeonato Brasileiro. Então é importante que a gente valorize o jogo, porque foi um jogo grande, foi um jogo disputadíssimo. Desde que eu cheguei aqui no Corinthians, foi o jogo mais disputado, onde houve mais entrega dos jogadores. Então é uma vitória expressiva que nos leva para a primeira parte da tabela. Mas ainda está um pouco distante de tudo aquilo que nós queremos, O Inter, de outro lado, vinha de 7 jogos de invencibilidade, é uma equipe que está liderando o campeonato, então isso torna a nossa vitória mais agradável. Mas o Corinthians não pode achar que simplesmente por ter vencido o Inter já está bom, porque tem uma sequência, tem um segundo turno inteiro à frente, e a gente tem ambições, sejam elas do clube, sejam pessoais. Então por isso que eu tenho que exigir desse grupo uma entrega fora do comum, para que não só contemple a nossa torcida, que é gigantesca, a coletividade do Corinthians, como também os atletas que vivem aqui e que tem que ter um dia a dia saudável, Ninguém quer conviver com derrotas, com empates, a gente quer sim acumular vitórias, conquistas, porque isso acaba sendo diferencial na carreira de todos nós. Muito obrigado, Wagner Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Valeu, obrigado a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.